Vocês viram que eu entrei com essa faixa aqui do Pix, que o Pix é do Brasil. Porque ontem o governo americano, numa atitude intempestiva, porque nós estávamos negociando, depois da minha visita ao presidente Trump, de forma intempestiva, anunciaram um aumento da taxação das coisas brasileiras para 25%. Com base numa mentira, porque eles alegam que eles têm déficit comercial com o Brasil e eles têm um superávit em 15 anos de 415 bilhões de dólares de superávit comercial. E a segunda coisa que eu fiquei preocupado é porque o Pix assusta eles. O Pix assusta. Eu falei para o Trump, cara, ao invés de ter medo do Pix, coloca o Pix para funcionar nos Estados Unidos, faça um Pix para nós, faça um Pix para nós. É muito mais simples. E ele, na verdade, a preocupação dos americanos é que o Pix pode abalar muito as chamadas empresas do cartão de crédito deles, que estão aqui no Brasil. Acho que o Pix vai acabar com isso. E o Pix vai acabar mesmo, porque o Pix é de graça e é público e ninguém paga nada. É só clicar. O Pix e está resolvido o nosso problema. Depois eu te dou um beijo. Dou um beijo e pega a minha foto. Então, companheiros, eu entrei com essa faixa fazendo o seguinte: não é possível. O país não aceita ser tratado como se fosse uma republiqueta de banana. Durante muito tempo, muita gente que governou esse país não se respeitava. Não se respeitava. E a minha tese é que ninguém respeita quem não se respeita. Eu lembro do ministro da Fazenda, Malan, viajando para Nova York para conversar com o presidente do FMI, e ele não recebia o ministro Malan. Não recebia. E vocês se lembram que tinha dois caras do FMI que vinham todo ano aqui no Brasil, descia no Galeão, no Rio de Janeiro, ou descia lá em São Paulo, e vinha para o Brasília para fiscalizar as contas do Brasil. Eu, quando entrei, tomei uma decisão. Não quero dever para o FMI e não quero eles metendo o bedelho aqui. Meta o nariz na sua vida, a nossa é nossa e nós resolvemos o nosso problema. Não só paguei os 30 bilhões que o Brasil devia ao FMI, como emprestamos 15 bilhões de dólares para ele na crise de 2008. Depois tinha um problema que o Brasil era muito vulnerável. Qualquer crise internacional, o Brasil tremia. Eu resolvi fazer reserva internacional. O Brasil não tinha reserva. Eu resolvi fazer reserva e construímos a maior reserva que o Brasil já teve. 370 bilhões de dólares de reserva em dólar. Era um colchão para dar segurança à economia brasileira. E até hoje, esse colchão sustenta a estabilidade econômica desse país. Eu estou contando essas coisas para vocês para dizer o seguinte: eu sei que falta muita coisa para ser feita no Brasil. Apesar de tudo que o Padilha mostrou, apesar de tudo que o meu ministro falou da educação, nós sabemos que ainda falta muita coisa para fazer. Ainda falta, estamos longe de chegar à perfeição. Mas a gente não pode comparar só o que a gente quer conquistar para frente. A gente tem que sonhar e comparar com o que a gente tinha ontem. Eu não posso comparar a comida que eu como hoje com a comida que eu vou comer daqui a 10 anos. Eu preciso comparar com a comida que eu comi ontem. E a gente tem que medir se teve uma evolução ou não. E eu, sem medo de errar, sem nenhum ufanismo, com toda a humildade. Cadê minha água? Pelo amor de Deus, gente, eu sou... No outro mandato eu tinha 4 caras com um copo atrás de mim. Agora eu tenho que ficar atrás do meu copo. Segura a minha água, por favor. Deixa eu dar um vale. Então, sem nenhum ufanismo, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu queria que vocês, para me ajudar, até mesmo quem não gosta de mim, para me ajudar, faça uma comparação entre o nosso governo e 150 anos de governo nesse país. Pegue Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente da República.
Pegue todos os presidentes que vieram de lá para cá. Comparem todas as políticas de investimento em educação que eles fizeram. Veja quantas universidades eles fizeram de 1889 até 2003. Comparem todas as políticas de inclusão social que eles fizeram de 1889 até 2003. Pegue toda a política que eles fizeram na saúde de 1888 até 2003 para fazer uma comparação. Porque senão vocês não conseguem avaliar o que cada um fez. Deixa eu contar uma história para vocês. Resiste a imprensa para vocês poderem investigar e me desmoralizar dizendo que é mentira. Tá? No meu governo, de 2003 a 2010, 51% de todas as terras disponibilizadas para a reforma agrária na história desse país foi feita no meu primeiro mandato. 51%. Tá? Porque os outros não faziam. Eu sei que ainda falta muita coisa para fazer. O problema é que os outros não faziam nada. Quando a gente fala da educação brasileira, é importante a gente lembrar por que o Brasil é o último país da América do Sul a abolir a escravidão, a conquistar o voto da mulher, a conquistar a independência. E por que o Brasil foi o último país a fazer uma universidade federal? Alguém tem que me explicar. Todos eles eram doutores, todos eles tinham diploma, todos eles estudaram muito. Por que eles não fizeram as universidades que o povo precisava? É porque na cabeça da elite brasileira, pobre, escravo e índio não precisavam ir para a universidade. Eram os filhos deles que precisavam ir. Então que se lasque o povo pobre. Era assim que era esse país. Era assim. E nós resolvemos provar que não é assim. Eu vivo a vida inteira, eu estou com 80 anos de idade. Eu vivo a vida inteira tendo que provar todo dia. Eu quero provar que, primeiro, inteligência não tem nada a ver com a quantidade de anos de escolaridade. A escolaridade dá conhecimento. A inteligência é como você aplica o seu conhecimento. A inteligência está na execução. E eles não sabiam executar, porque eles não sabem tomar decisão. Porque eles tinham um lado, era o lado do poder, era o lado do rico, era o lado de deixar o pobre esquecido, porque o pobre é tratado como invisível nesse país. E eu resolvi dar visibilidade aos pobres. Nós temos direito a tudo, nós temos direito a comer bem, a trabalhar bem, a ganhar bem, a morar bem, a estudar bem, a ter acesso a tudo que é importante nesse país. Por que nós não temos direito? Nós não queremos tirar nada de ninguém, nós só queremos disputar a chance de ser igual. Por que eu tenho que comer coisas da xepa e na feira meio-dia, quando os bacanas vão às 8 da manhã? Por que eu tenho que comer comida de segunda categoria? Acha que a gente não gosta. Pobre não precisa comer carne boa. Pobre pode comer. Não, a gente quer carne boa. Carne boa, macia. Para quem come carne, quem não come carne, tudo que é verdura possível que puder comer. Carne de soja, carne de caju. Então veja, eu vivo a vida inteira tentando provar. É possível. Não existe nada impossível quando a gente quer. Por exemplo, fazer o orçamento do país. Você sabe como é que faz o orçamento? O orçamento do país, feito o governo todo, e vai discutir a quantidade de dinheiro que o governo vai receber naquele ano. Com base na quantidade de dinheiro que a gente vai receber, a gente divide pelas necessidades. Eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe nasceu e morreu analfabeta. Minha mãe não sabia fazer um álcool com copo. A gente era em 8 irmãos. A gente recebia o pagamento, naquele tempo o pagamento vinha numa envelopinha amarela. A gente chegava na mesa, entregava o envelope na mão da minha mãe, era analfabeta, mas sabia contar dinheiro. Então, ela pegava o dinheiro dela e eu via ela fazendo assim. Esse aqui é para pagar a padaria. Esse aqui é para pagar o armazém. Esse aqui é para cada um pagar o transporte. Esse aqui eu não sei para quê. E não sobrava nada. Tá? Mas eu via ela distribuindo. O orçamento da União é quase que a mesma coisa.
esse aqui é para os militares, esse aqui é não sei para quem, esse aqui é para a saúde, mas para a saúde dos ricos, não dos pobres. Tá? E esse aqui... E quando é que vai colocar o pobre no orçamento, gente? Quando é que a gente vai lembrar de dizer nós temos que gastar isso aqui com o pobre? Tá? E aí, quando a gente faz isso, a gente começa a mudar a economia do mundo. Sabe por quê, gente? Uma tese econômica, que é fácil, a gente não aprende isso na universidade, não. Tá? Uma tese econômica, muito dinheiro na mão de poucos significa miséria. O contrário, pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de riqueza. É essa máxima que nós temos que fazer nesse país. E é isso que nós estamos fazendo. Vamos pegar essa coisa fantástica chamado agora tem especialista. Ô, gente, eu cortei esse dedo aqui numa prensa 2h40 da manhã. Eu só fui atendido às 7 horas da manhã. Eu fiquei mais de 4 horas com um pedaço de dedo pendurado aqui. Porque no pronto-socorro não tem médico, o plantonista não aparecia. Era assim. E eu sempre achei o seguinte: o que acontece com a vida das pessoas mais humildes? Ou seja, uma mulher ou um homem da periferia, do campo, pobre, trabalhador. Quando eu falo pobre, não é o pobre miserável de rua, não. É o trabalhador comum. É o cara que levanta às 5 da manhã, trabalha que não desgraçado, chega em casa às 8 para tomar banho, para comer um feijão com arroz e um ovo, para trabalhar no dia seguinte. Ele se machuca com a mulher dele que é ir no médico. Ela vai no médico, chega no médico, sabe? Tem UPA agora porque nós criamos UPA e nós fortalecemos as UBS. Então ele chega no médico, o doutor Padilha atende e dá um diagnóstico lá. A senhora está com um problema sério. Eu vou dar aqui um remédio, mas a senhora precisa procurar um cardiologista. Aí a moça sai lá com um remédio. Antes, ela pegava o remédio e ia na farmácia. Custava caro. Levava a receita para casa, colocava dentro de um copinho na prateleira ou colocava embaixo do travesseiro, porque hoje não pode falar mais criado. Você sabia? A gente não pode mais falar criado mudo. Essa palavra é proibida, não tem criado mudo. A gente tem que colocar em cima da mesinha de cama, assim. E aí a pessoa morria. A pessoa morria e não comprava o remédio. Nós inventamos a farmácia popular. Para quê? Inventamos a farmácia popular para que o pobre tenha todo o remédio de uso contínuo de graça. Ele tem direito. Ninguém pode morrer de diabetes porque não tem remédio. Ninguém pode morrer de pneumonia porque não tem remédio. Ninguém tem que ter remédio. Tem que ter remédio. Aí o rico fala, gasta muito dinheiro com o pobre dentro do remédio. Sabe com quem que nós gastamos dinheiro? Guilherme Boulos. Você que fala muito com o povo todo dia. Sabe com quem nós gastamos dinheiro? Com os ricos. O rico tem plano de saúde bom. O rico paga um plano bom. Né? Não parece que ele paga bem? E ele fala, eu vou no plano de saúde meu, eu vou no Sírio Libanês em São Paulo, eu vou no Einstein, não sei aonde, eu vou porque lá é plano bom. Sabe quem paga o plano dele? Nós. Não é ele que paga, não. Sabe por quê? O que ele paga no plano, ele desconta no imposto de renda. Então, o dinheiro que era para vir para nós, vai para ele. Essa é a verdade dos fatos. E é isso que a gente tem que falar todo dia, para a gente aprender a não ser tão tonto, gente. Senão, eles botam uma cangaia no nosso pescoço e não sai nunca mais. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!